Olá pessoal, o objetivo principal desse vídeo é usarmos o recurso pergunta que se encontra dentro da guia atividades. Né? O recurso pergunta permite dois tipos de trabalhos, resposta curta e múltipla escolha. Tá? É uma única pergunta, é uma única referência que o professor faz aos alunos. Qual é o objetivo de se utilizar essa ferramenta, né? Fazer um levantamento, propor uma questão para discussão no grupo, provocar a interação dos alunos dentro do ambiente, fazer levantamentos estatísticos, por exemplo, né, para a área de exatas e de ciências da natureza. Enfim, é um recurso que o professor pode lançar mão para criar uma única pergunta e obter resultados de forma muito rápida. Vamos atentar para o seguinte, a ferramenta formulário continua valendo, né? Mas num recurso a pergunta, nós podemos fazer um mini formulário com uma única pergunta para obtermos respostas rápidas por parte dos alunos. Além da proposta de pergunta-resposta, a gente também pode anexar materiais de apoio, como nos outros recursos, por exemplo, mural e material. Tá bom? Então, para o professor lançar mão desse recurso, ele clica em Atividades, botão Criar, recurso Pergunta. Nesse momento, né, você deve observar a sua tela. Você tem por padrão, resposta curta, mas você pode alterar para múltipla escolha se você desejar. Então, neste momento, eu vou colocar resposta curta. E aqui eu vou fazer a pergunta: qual o resultado da operação 2 mais... deixar mais bonitinho, 2 mais 3. Ok? Então, a gente tem uma pergunta. Aqui nas instruções, o professor pode deixar em branco ou pode preencher. Resposta única. Preste atenção. Paralelamente à pergunta e às orientações, né, as instruções, o professor pode adicionar um material de apoio com os mesmos recursos do mural e o professor pode criar um documento particular de apoio para esta pergunta. Tá? Então, a pergunta já está pronta e as instruções também. Nesse momento, eu não vou adicionar nada, não vamos fazer desta forma. Do lado direito, antes de fazer a publicação, o professor pode definir as turmas que ele vai enviar essa pergunta e o professor pode marcar os alunos que vão receber a pergunta. Além disso, o professor pode atribuir uma pontuação para essa pergunta. Nesse momento, isso talvez seja irrelevante, né? Num próximo momento futuro, nós vamos trabalhar mais com esse recurso. Inclusive, se você quiser deixar sem nota, pode ser feito, ok? Mais no meio da tela, a gente tem um recurso de data de entrega. Tá? Observa que ele é por padrão sem data. Mas se você clicar aqui embaixo, você pode definir a data e a hora de entrega. Tá? Você tem a opção aqui de data e você tem a opção de hora também para definir. Entenda o seguinte, né, que data de entrega é data limite para a entrega do material. O aluno, mesmo ultrapassando a data limite de entrega, o aluno consegue enviar o trabalho e o professor recebe. Só que o professor recebe com um alerta dizendo que a data de entrega foi ultrapassada. E o aluno também. O aluno, ao entregar uma atividade atrasada, ele recebe um aviso de que a atividade foi enviada atrasada para o professor. Nesse momento, vamos deixar sem nota e sem data de entrega. Tópico a gente não vai trabalhar nesse momento, né? Uma situação futura. Eu quero chamar a sua atenção para esses dois campos aqui, ó. São duas possibilidades de trabalho. A primeira, os alunos podem responder uns aos outros, ou seja, os alunos podem ver as respostas do colega e interagir com essas respostas. E o segundo campo, os alunos podem editar a resposta. Uma vez enviado, os alunos podem editar. Para esta tarefa, desta forma, né, no meu objetivo aqui, eu vou deixar as duas ações desmarcadas, ou seja, o aluno vai responder,
diretamente para o professor e não haverá interação entre os alunos, ok? Defini questão, as instruções, se eu tivesse algum material de apoio eu já deveria ter postado. Definimos turma, alunos, pontuação, data de entrega e os recursos adicionais. Vou clicar então no botão perguntar. A partir desse momento, a pergunta está sendo encaminhada para todos os alunos. Observa que aqui na guia Atividades eu tenho a minha pergunta marcada. E se eu vier aqui no mural, a gente também tem a pergunta marcada. Vou criar uma outra atividade tipo pergunta para que você possa ver o processo mais uma vez. Então é guia Atividades, criar, pergunta. Agora, ao invés de trabalharmos com resposta curta, eu vou trabalhar com múltipla escolha. Então vamos lá. Outra. Qual o resultado da operação 1 mais 7? Opa, 1 mais 7. Aqui eu tenho as instruções. Escolha apenas a alternativa correta. E aqui nas opções a gente vai marcar, por exemplo, 7, 8, 9 e 10 como alternativas. Ok? Poderíamos ter marcado mais opções. Eu poderia também, como professor, adicionar um material ou poderia criar um material a partir do meu Google Drive. Vou definir as turmas, os alunos, por padrão todos. Vou deixar sem pontuação e sem data de entrega. Aqui agora, como é múltipla escolha, eu tenho uma outra opção, e ela é única. Os alunos podem ver o resumo da turma. Eu não quero que os alunos vejam, isso aqui eu vou discutir com eles em outro momento. Então, tudo vai depender da proposta de trabalho. Nesse momento, eu não quero que o aluno veja nada. E então, eu vou mandar perguntar. Observa que a gente tem a pergunta na guia Atividades e no mural também a gente tem. Espero que tenha sido útil. Nos próximos vídeos a gente se encontra. Abraço.